Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo. Como é bom poder estudar a palavra. Essa palavra aqui, deixa eu te dizer, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar o espírito da alma, a junta da medula, e ela não volta vazia. Toda vez que ela é lançada, ela cumpre o seu propósito. Ela dá testemunho de si mesmo, dizendo que ela é divinamente inspirada por Deus, apta para o ensino e para a correção, que ela é lâmpada para os nossos pés. Essa é a palavra do Senhor. Ao longo de mais de 1500 anos, Deus selecionou cerca de 40 homens e inspirou homens de diversas nacionalidades, contextos culturais, posições sociais, para que eles pudessem escrever, e todos eles concordam com a mesma coisa, escrevem sobre a mesma coisa. Essa é a palavra do nosso Deus. É sobre essa palavra que a gente tem estudado aqui todos os dias, e a sua vida tem sido muito abençoada com esse estudo. Tudo que você está semeando agora, você vai colher depois. Então tenha paciência, continue semeando e em breve você colherá tudo aquilo que você tem lançado sobre a terra. Atos 4, verso 29, hoje nós encerramos o capítulo 4. Então se você perdeu algum episódio, volta aqui no YouTube, assiste de novo, e se você quer começar de novo lá do primeiro para entender toda a construção até o fechamento do capítulo 4, seria muito legal para que você possa crescer. O maior intuito não é a gente cumprir tabela, não é fazer por fazer, é aprender, é crescer, é melhorar, é amadurecer. Atos 4, 29, abra sua Bíblia comigo, pega o seu bloquinho de anotações, o texto diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com coragem. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Deixa eu contextualizar para vocês. A igreja nasceu com uma promessa, o povo ficou no cenáculo unido em oração, aguardando o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desceu, a promessa foi cumprida. Pedro prega, 5.000 pessoas se convertem, sem encontrar mulheres e crianças. Depois ele vai curar um paralítico, e aí isso traz um reboliço muito grande na sociedade. Ele vai ser chamado para depor, e até agora a gente está falando sobre esse episódio. Mas antes disso acontecer, Pedro pregou mais uma vez, mais 5.000 pessoas se converteram. Ele é chamado para depor, ele prega no tribunal, eles fazem uma reunião, ameaçam Pedro e João, mas eles continuam pregando o evangelho. E agora Pedro vai voltar para os seus depois de ter que depor. E agora esse texto é o que ele vai falar com aquelas pessoas que estão ali aguardando ele voltar. E o texto diz que ele chega para as pessoas e testemunha. Mas ele, depois de testemunhar sobre tudo o que perguntaram para ele, sobre tudo o que ele falou, ele vai chamar o povo para orar, e esse texto vai mostrar um pouquinho disso, desta oração, onde ele fala assim: Deus, considera as ameaças que eles fizeram contra nós, leva em consideração, pensa sobre isso, reflete sobre isso, e capacita os teus servos para que eles continuem pregando com coragem. Pedro não está dizendo: Deus, eu estou pensando em parar. Pedro não está dizendo: Deus, a gente está com medo. Pedro está dizendo: Deus, olha, leva em consideração o que eles estão tramando, mas ao mesmo tempo aumenta a nossa coragem para que a gente não pare. E Pedro diz assim: estende a sua mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio de nós e por meio do nome de Jesus Cristo. E aí o texto fala que depois que eles oraram, tremeu todo lugar e eles ficaram cheios mais uma vez do Espírito Santo e anunciaram ainda com mais coragem. Esse é o contexto. Agora, Pedro ele vai pedir para Deus aqui três coisas. Ele vai pedir para Deus levar em consideração o que estava acontecendo. E eu acho que eu e você, nós deveríamos fazer mais isso, pedir a Deus que leve em consideração o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente conta o que está acontecendo para outras pessoas, a gente faz fofoca. Mas a gente deveria contar para Deus. Deus, olha o que está acontecendo. O Senhor está percebendo isso? Leva em consideração. Segunda coisa que Pedro ora aqui é pedindo a Deus por mais coragem. Deus, dá mais coragem para a gente. Mais coragem.
Ele ora também, em terceiro lugar, pedindo mais capacidade. Eu falei 3, mas eu vou adicionar 4. E Pedro também pede autoridade para fazer sinais e milagres. Então vamos recapitular. Pedro vai pedir aqui 4 coisas para Deus. A primeira coisa é, leve em consideração qual é a situação que você pode apresentar para Deus hoje. Pode ser uma crise familiar, uma crise onde você trabalha, um problema de saúde, um problema financeiro. Qual é aquela coisa que você sente vontade de contar para os outros, mas que você deveria contar para Deus? A segunda coisa, peça a Deus capacidade para resolver isso. Pedro falou, dá para a gente mais capacidade, nos capacita. Então, se é um problema com pessoas, pede a Deus capacidade para gerir crises. Pede a Deus capacidade para gerir conflitos. Se é financeiro, pede a Deus capacidade financeira. Se é no seu trabalho, pede capacidade técnica. Pedro falou assim, Deus leva em consideração, mas nos capacita. Qual é a capacidade que você precisa que Deus te dê para resolver o problema que você está passando? A terceira coisa que Pedro pede é coragem para continuar pregando. Então, uma vez que Deus agora está atento ao problema que você está passando, uma vez que agora você pediu a Deus capacidade para resolver isso, você precisa pedir a Deus coragem para que você se mova e faça alguma coisa em relação a isso. Então, se Deus te capacitou a gerir uma crise, relacional, vai lá agora, marca uma reunião, liga para alguém, pede perdão. Se Deus está te dando agora capacidade para gerir um problema financeiro, liga para a empresa, renegocia o seu contrato. Resolve o problema lá do seu nome. Pede a Deus coragem para você fazer, para você sair da teoria, para você executar. Depois, Pedro, em quarto lugar, pede poder e autoridade para que milagres aconteçam no meio deles. Então, uma vez que Deus levou em consideração, uma vez que Deus te capacitou, uma vez que você tem coragem para fazer, agora pede a Deus o sobrenatural. Deus, eu fiz o que eu posso, agora o que eu não posso, faz o Senhor. Deus, aquilo que eu podia fazer, eu fiz, agora nisso daqui que eu não posso, opera o sobrenatural. Pedro está aplicando isso aqui na proclamação do evangelho, mas esses princípios a gente pode aplicar em qualquer área da vida, principalmente na pregação do evangelho. O inferno está tentando te parar, com problemas de saúde, com problemas no trabalho, com preocupações, com crises, com medo, tá tentando te parar de todas as maneiras, mas ao invés de você parar, ao invés de você ficar reclamando, murmurando, fala isso com Deus. Deus, olha o que eu tô passando, o Senhor sabe, tá difícil, conversa com Deus, pede para Deus para te dar capacidade para que você possa ir além, capacidade para que você se posicione, capacidade para que você faça a diferença. Peça a Deus coragem para que você pegue essa capacidade e execute, para que você pegue essa capacidade e coloque em prática, e peça a Deus poder e autoridade para que o sobrenatural opere naquilo que você não tem como operar. Agora olha o que o texto diz, que depois que Pedro orou assim, o lugar tremeu. O lugar tremeu. E o Espírito Santo encheu, e eles agiram com mais coragem ainda. Então eu gostaria de orar com você. Talvez a sua parede não vai tremer, talvez o seu chão não vai tremer. O que tem que tremer são as suas pernas, é o seu joelho que tem que dobrar na presença do Rei. O que tem que tremer é o teu coração, o que tem que ficar quebrantado na presença dele. O que tem que acontecer agora é que você tem que ser cheio da presença do Espírito Santo para que você possa sair nesse início de dia e fazer a diferença. Para que você possa sair de casa, para agir diferente, para semear diferente, para colher diferente. Nesse sentido eu quero orar por você. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Para que o joelho desse meu irmão, dessa minha irmã seja dobrado na tua presença. Para que esse coração seja quebrantado na tua presença. Para que essa pessoa seja cheia da tua presença até transbordar. E que tudo isso resulte em capacidade, em coragem, em ousadia, em poder. Para que ela não só semeie, mas colha algo diferente. Para que ela faça parte do que o Senhor está fazendo e para que ela viva o novo, o sobrenatural do Senhor. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pega esse episódio, compartilha com todo mundo, e se você está aqui e é novo nesse canal, se inscreva.
Se inscreva, aperta o sininho, coloca lá a notificação em todas e dessa maneira você participe e não fica de fora daquilo que Deus está fazendo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te encontro aqui amanhã.